Alô, alô, alô. Já nos está dando início a mais um programa, Mikita Decide. Mikita Decide que é aquele programa que toda semana nos também trazer temáticas que para ajudar a refletir assuntos que têm a ver com gênero e masculinidades, cidadania ativa e desenvolvimento pessoal e social. Essa semana ali, nos traz um tema tão melindroso, um tema que tem a ver com assuntos que está afeta nós tudo enquanto ser humano. De que tema nós temos em papel hoje? Hoje nós temos em papel de SIDA e direitos humanos. Ou seja, nós temos em papel sobre VIH-Sida e direitos humanos. Com o nosso tema de hoje, minha amigo e minha amiga, eu creio que cada um de nós não percebe, não entende o que é SIDA e diferentes formas como SIDA se manifesta na nossa vida. E com isso, nós também fazemos ponte entre VIH-Sida e direitos humanos, também vendo o significado dos direitos humanos e até que ponto, a partir dos princípios dos direitos humanos, não deve trabalhar para que a pessoa infectada e afetada sinta esse direito enquanto ser humano se deve ser respeitado e salvaguardado. Por outro lado, nós também percebemos até que ponto nossa sociedade, a partir dos princípios dos direitos humanos, não deve trabalhar para nos consciencializar cidadãos a que caem nessa doença ali. E como de sempre, nós trazemos algumas situações menos boas que te ajudam a perceber a doença ou o problema. E para no papel de SIDA, eu quero trazer algumas histórias que me recebem na primeira pessoa. Um flanha marido para usar camisinha. Que foi uma história que eu recebi de uma mulher do interior de Santiago, mulher de aproximadamente 60 e poucos anos e que era seropositiva, ou mais concretamente doente de SIDA, e que te beneficiava de apoio psicossocial no âmbito de um programa que Minta colaborava com ele, junto com a Organização das Mulheres de Cabo Verde, OMCV. Aquela mulher fazia esse depoimento. E falou, minha marido para usar camisinha. Meu marido era um homem que tentou mulher, sempre tentou filhos fora de casamento e te envolve constantemente com prostitutas e com outros. A mim, sem muitas opções, simplesmente tinha pedido ele para eu usar camisinha naquelas relações fora. Não sabe, mancata pode ou podia impedir para ele de ter a relação fora. Não sabe, mas mancata pode recusar a relação sexual. Mas não pedir para ele para usar a camisinha. E simplesmente meu marido está sorriba. Ele está sorriba e ele está pondo a mão na cabeça, está falando, fica quieto, nada que está acontecendo com você não. A mim, não sabe com que mulher que te envolve, uma mulher mariado, nunca te envolve com ele. E hoje, meu marido já morre e minha estalinta carrega essa cruz. Minha estalinta carrega esse sofrimento. Minha estalinta enfrenta essa doença. Que é uma história de uma mulher
Recentemente, uma outra história que eu queria trazer, recentemente, um trabalho com um jovem de aparentemente 30 anos, também de interior de Santiago, e que só tentou conflito nesse relacionamento. Eu falei que ele com seu marido só tentou problema, desentendimentos, e que esse marido às vezes só quer muda de casa, então que só passava o tempo de brigas. Durante algumas semanas na terapia, nós aborda diferentes assuntos que não entra no capítulo da relação sexual. Eu falo que ele evita esse marido a todo custo, que às vezes essa tem 15 dias ou mais sem ter uma relação sexual com esse marido, e que esse marido está procurando toda a noite. Depois de vários tempos de procura entender o que está na base, eu tenho medo. Eu tenho medo de contrair VIH. Eu tenho medo que meu marido tenha trazido meu VIH. Eu falei, já fazer teste. Já fazer teste várias vezes. Mas ele te recusa a fazer teste. Ele te recusa a usar preservativo. Ele te fala, credo, que ele come drops na casca, minta faz cursa com borracha, minta aquele outro. Esse marido simplesmente arreda pé de decisão, ou seja, ele te recusa a fazer teste, ele te recusa a usar camisinha, e ele, acredita que esse marido tem envolvimento sexual com outras mulheres. Então ele tem esse medo. E eu falo, esse medo é tanto. Às vezes te toma em cabeça. Essa preocupação é tanto. Por que tem essa preocupação? Eu falo, tem essa preocupação porque um jovem, minha amiga, morre com essa doença ali. Um jovem e amiga não acompanha todo o processo. É confidência comigo todo esse sofrimento. Então isso nunca crê que chega na mim. E com isso só está fazendo com que minha relação com meu marido seja muito deficitária. Só não aceita ter uma relação sexual com ele na última hipótese. Quando já tem mais meios de fugir, de evitar, ou às vezes sobre ameaça de agressão física. Mas uma história é só jovem que vivencia isso? Ou um número significativo de pessoas à nossa volta vivencia isso? Lanhazana, que é a terceira história que eu quero trazer. Um jovem Lanhazana. E a história ali já tinha trazido ele a outros programas anteriores. Uma menina de aparentemente 17 anos, mãe de um filho, e descobre que ela é seropositiva a partir de testes que faz durante a gravidez. Segundo depoimentos de moradores, aquela menina Flá não está vinga de homens. Por quê? Porque é homem que põe ele, homem tem que pagar. Isso Flá de depoimento que aquele jovem lhe dá. E com isso, que forma de vingança que acha? Forma de vingança foi abrir loja. Ou seja, aquela menina, que simplesmente passa a prostituir com qualquer um que passa. E, sendo jovem, 17 anos, tem falado que tem envolvido com rapazes adolescentes de 14, 15 anos, até homens de 60, 70 anos.
que por dia ela é procurada várias vezes por diferentes tipos de homens que às vezes entram na carro e de diferentes formas, que simplesmente confidencia com alguém. Homem que põe essa doença ali, homem tá paga, porque quem infecta todo homem que passa. Então, minha amiga e amiga, que ali as três situações que nos trazem quando fala de VIH-Sida. Três situações diferentes, três situações que se dá marca em termos de atitude e de comportamento, em termos de pensamento, a pessoa humana. Mas quando o papai de Sida, eu queria perguntar, o que é Sida? Sida é nada mais, nada menos uma doença sexualmente transmissível, uma doença que te transmite através de relação sexual não protegido com parceiro infectado. Ou seja, se não tem relação com pessoa que está infectada por VIH, não pode contrair aquele vírus, não tem forte chance de contrair aquele vírus. E a SIDA em si, a palavra SIDA em si, significa Síndrome de Imunodeficiência Adquirida. Ou seja, significa que amanhã o sistema imunitário está em deficiência, amanhã o sistema de defesa está em deficiência. E mais deficiência amanhã adquirir. Nunca nasce qual. Ok, hereditário. Mas de que forma a SIDA está manifesta na nossa vida? As doenças VIH-Sida está manifesta na nossa vida. Porque a SIDA é uma doença que chama biopsicossocial. O que é biopsicossocial? Ou seja, está manifesta nas três dimensões da vida. A doença em si, o VIH-Sida, está manifesta nas três dimensões da vida. A nível biológico, a nível psicológico e a nível social. A nível biológico tem a ver com a doença física, o impacto físico no organismo da pessoa humana que as doenças trazem. Ou seja, destrói o sistema imunitário da pessoa e faz com que qualquer doença oportunista que entra toma conta de aquele indivíduo, ou seja, que a pessoa acaba para morrer porque tem um sistema de defesa no seu organismo, que ele é a dimensão biológica que as doenças te afetam. Mas a dimensão psicológica, nós sabemos que a dimensão psicológica em alguma daquela história que nos trouxe? Sim, amigo e amiga, porque a dimensão psicológica tem a ver com muitas vezes traz uma preocupação. Hoje e durante algum tempo, pessoas têm tido essa preocupação, esse medo, essa ansiedade, essa preocupação com essa doença. Ou pessoa que já contrai VIH, muitas vezes também se espírito, se alma é destituído, ou seja, está afetando mentalmente, forma como ele encara a doença. Preocupações que te trazem a volta de doença, modo que te enfrenta mentalmente as doenças. Então, a dimensão psicológica te atinge dessa forma e te traz teu sofrimento para a pessoa infectada a nível mental. E por último, minha amigo e amiga, a nível social, será que SIDA tem algum impacto social? Ela traz alguma coisa negativa na sociedade? Ela traz de que maneira? Não percebe o impacto sociológico que as doenças trazem. Uma pessoa, pelo facto de contrair as doenças, ela traz um impacto na economia.
Por quê? Porque muitas vezes ele deixa de trabalhar, vai perde capacidade de produzir. Se deixa de trabalhar, às vezes, a entidade patronal e o Estado está suportando em termos de previdência social. É um impacto econômico. Vamos ver se essa tabapa estrutura de saúde. Significa que o Estado tem que pagar mais médicos, tem que pagar mais medicamentos para tratar essa pessoa. E o tratamento do seropositivo é que é nada barato. Não há outro impacto social. A viuvez e a orfandade. Ou seja, isso está fazendo com que tenham viúvos e viúvas. E com, muitas vezes, com a situação econômica e social debilitado, fragilizado. Isso está fazendo com que tenham crianças que têm seus mães com seus pais para tomar conta deles, para cuidar deles, para pôr na escola, para apoiar, para orientar. Por quê? Porque essa pessoa foi consumida para SIDA. Então, essa doença, ela tem um impacto grande a nível da saúde física, da saúde mental e da saúde social. Por isso que não se está falando, mas doença é uma doença biopsicossocial. Mas, para não fazer ponte de SIDA com direitos humanos, é necessário que não entenda o que é direitos humanos. Para não poder entender, fazer aquela ligação entre SIDA e direitos humanos. Direitos humanos, para mim, é meu amigo, minha amiga. Mas antes de no papo de direitos humanos, que é direito? Não é direito. A palavra direito, se não bem de Abel, está falando que direito tem a ver com um conjunto de privilégios que a sociedade cria para que cada indivíduo ou grupo sinta direito, sinta sabe, sinta feliz. É um conjunto de privilégios. Não olha, não tem direito à saúde. Sociedade trabalha, governo trabalha, educação trabalha para que meu Paulino tenha saúde. Para ter direito à eletricidade, energia. Há um conjunto de instituições a nível da sociedade que trabalha para que enchente direito a partir da energia, eletricidade. Então, direito é isso. Mas, o que é direitos humanos, então? Direitos humanos tem a ver com um conjunto de privilégios, de preceitos que a sociedade humana, que o mundo inteiro, os governos de todos os países do mundo assinam para que cada pessoa, cada cidadão desse mundo, cada indivíduo tenha direito. Ou seja, um conjunto de privilégios, de artigos, de orientações, de normas, para fazer com que cada um de nós nos sinta digno, mas não merece como ser humano estar direito. E na Carta das Nações Unidas para os Direitos Humanos existem 30 grandes artigos. E esses 30 grandes artigos, 30 grandes privilégios, para que nós, ser humano, para que ser humano do mundo inteiro, sinta mais sabe, mais feliz, ou seja, sinta direito. Que é que é direitos humanos. E, em ligação a isso, direitos humanos já traz um conjunto de princípios. Princípio como a liberdade, para que cada ser humano sinta livre. Pessoal, liberdade é aquele bem maior que o ser humano pode desfrutar. Princípio da não discriminação.
Porque nesse primeiro grande artigo está falando que todo ser humano deve ser tratado como igual. Mas Carta dos Direitos Humanos, mesmo que aplica a todo cidadão do mundo, tudo aquele que é ser humano. E aqueles princípios deve ser tratado de igual para todo cidadão do mundo. Também traz o privilégio da educação. Os direitos humanos estão falando de educação, que é necessário nos forma, nos prepara cidadãos para a vida. Para que todo cidadão do mundo seja capacitado para saber o que enfrenta desafios que a vida está trazendo, ou está trazendo. Também o princípio da informação. Ou seja, que está falando que também deve trabalhar, a sociedade humana deve trabalhar para que todo ser humano esteja informado. E tenha informação sobre VIH-Sida é um direito que cada ser humano deve ter. E o princípio da saúde também que está na salvaguardada. Ou seja, que a sociedade humana deve trabalhar para garantir saúde, para que tenha mais saúde, na onde tem a pessoa humana. Então, minha amigo e minha amiga, que ali é aquela ligação que nos tenta fazer entre VIH-Sida e direitos humanos. Já nos trazer de um lado o conceito, o significado de SIDA e já nos trazer do outro lado os princípios dos direitos humanos. E agora também se percebe que é necessário, por duas vias, no materializa os princípios dos direitos humanos. Mas antes de falar de direitos humanos, antes do FIT de direitos humanos, eu queria falar que direitos humanos ele é casado. Nunca sabe se tem mulher ou marido, mas ele é casado. Ele é casado com outro princípio que chama deveres humanos. Ou seja, que é um princípio que cada um de nós que te beneficia dos direitos humanos, quando pergunta a nossa cabeça, o que me tem que fazer, que contribuição me tem que dar para que a humanidade também beneficie dos direitos que me beneficia. De que forma me contribui para que direitos humanos sejam materializados na prática, quer como cidadão, quer como família, quer como comunidade, quer como país, quer como mundo. Então não tem esse desafio. Pensa direitos sim, enquanto aquele que não te recebe, mas também pensa deveres, enquanto aquele que não te dá, para contribuir para o bom funcionamento do sistema, ou seja, da sociedade humana. Minha amigo e minha amiga, te convido para um curto pausa musical, não te volta já. Sida ku alcoça tá matando, droga pra cilado tá maltratando. Sida ku alcoça tá matando, droga pra cilado tá maltratando. Papo, ainda que entra nesse mundo, que vos prometa, nem que vos brinca. Que já está nele,
força para não sair dele. Como de droga pro álcool, só tá da cabo de mundo. Jovem, viver por vida, vida responsável, para o consigo futuro. Para modi, vida é só, se lida que é caprino, nunca nada mais. Jovem, viver por vida, vida responsável, para o consigo futuro. Para modi, vida é só, se lida que é caprino, nunca nada mais. Flanha quente, se dá que tem cura, para no livrar, não usa camisinha. Ou então, que não come fora, no manti suave, e que Deus bem tomando. Flanha quente, se dá que tem cura, para no livrar, não usa camisinha. Ou então, que não come fora, no manti suave, e que Deus bem tomando. Povo de Cabo Verde, povo de África, povo do mundo inteiro, nos junta tudo para não combater esse flagelo. Povo de Cabo Verde, povo de África, povo do mundo inteiro, nos junta tudo para não combater esse flagelo. Coitada de nós mulher, coitada de nós filho, que nem culpas que tem, esta morre para de nós. Coitado de nós marido, coitado de nós filho, que nem culpas que tem, esta morre para de nós. Que nem culpas que tem, Esta morre para de nós. que nem culpas que tem, Esta morre para de nós. que nem culpas que tem, Esta morre para de nós. que nem culpas que tem, Esta morre para de nós. que nem culpas que tem. Esta morre para de nós. Já não está de volta, é o segundo momento desse programa. Mikita decide. Para bom, meu amigo e amiga, que só gosta de estar entra em sintonia com essa frequência radiofônica ali. Então lembrou que hoje nos papo é sobre VIH e direitos humanos. E nesse segundo momento, nos traz ali algumas formas como VIH está afeta os direitos humanos, ou como a ausência dos direitos humanos está afeta VIH, porque eles estão interligados. Um te leva aquele outro, e aquele outro te leva aquele outro. Primeiro questão que ainda trazeu nessa forma como o VIH está feito de direitos humanos e os direitos humanos está feito de VIH. Quer trazer uma preocupação que existe hoje, que o grupo humano tchau atingido. Não está falando mais atingido, mas um grupo humano tchau atingido para VIH. A comunidade gay. A comunidade gay, hoje a sociedade tem essa preocupação com isso. Por quê? Porque dado esse processo de exclusão que esta sofre, que é uma violação de seus direitos enquanto ser humano, muitas vezes acaba forma gueto, forma grupos específicos, sem normas, sem regras, e esta vivência sem sexualidade também sem normas e sem regras. E muitas vezes, essa forma que a comunidade gay esta vivência sem sexualidade esta faz com que uma percentagem muito acima dos demais elementos da sociedade
de pessoas gays seja infectado por VIH-Sida. E isso hoje é preocupação mundial. E Cabo Verde nunca está fugindo à regra. Então, uma pessoa, parente próximo, que trabalha com e pessoas gays, e esta fala que nível, ou seja, grau de seropositividade naquela camada, ele é alto. E que ainda você percebe que os jovens, homens sexualmente ativos, ainda continuam a ter práticas sexuais entre eles e com pessoas fora da comunidade gay. Por quê? Porque a comunidade gay é tão procurada para homens que se diz não gay. E essa prática está fazendo com que o VIH prolifera, ou seja, alastra cada vez mais. Com isso, eu falo que isso também é uma questão de direitos humanos, que é necessário que essa comunidade seja atendida, é necessário que essa comunidade seja consciencializada para que esse contrai VIH, ou seja, se descontrai VIH, seja consciencializado para que essa doença que seja proliferado para outras camadas da sociedade. Uma outra questão que tem a ver com VIH e direitos humanos, nós estamos chamando de discriminação. A discriminação também é mais uma forma de violação dos direitos humanos, ou seja, discriminação de pessoas seropositivas. Muitas vezes, minha amigo, minha amiga, a pessoa seropositiva está sente que tem que sucumber o máximo possível essa doença. Por quê? Porque a partir do momento que for descoberto, a sociedade, ou às vezes pessoas muito próximas, estão posto de lado. Trabalha com senhora seropositiva que fala que simplesmente se cunhado fala minha casa nunca entra. E tanto que aquela senhora tinha uma filha, criança de 5, 6 anos na época, que era seropositiva, que é seropositiva. E ela falou que aquele cunhado falou, se irmã, nem a casa ele que podia entrar. E que às vezes você vai à casa de sua irmã, às vezes ele estava buscando comida, estava buscando algum apoio. Se irmã, que está dando água para bebe, ou se ele está dando um caneco, num coisa lá, um coisa tipo, caneca de dar cachorro comida, água nele. E essa discriminação que te mostra a modo que te sente pelo facto de ser massa para tratar dessa forma. Teve uma pessoa que falou que quando nesse trabalho, você estava consultava com alguma frequência e dado a sinal na pele que estava, aquele dia esse patrão chamou e falou, tem sida? Ele falou, não, nunca tenho. Tem sida sim, porque você estava consultativo, você está fazendo isso, você está fazendo aquilo, que portanto a partir de hoje você está trabalhando ali mais. Está acontecendo. Será que nunca se viola o direito desse ser humano de trabalho? Será que pelo facto de pessoa ser seropositivo, que a pessoa tem que deitar para morrer porque a sociedade está virando costa? Uma outra questão que eu quero trazer é cultura. Será que nossa cultura te influencia na violação de nossos direitos enquanto ser humano relacionado com o VIH? Sim, muitas vezes sim. E algumas práticas culturais que, infelizmente, ou felizmente, talvez corrigindo, ali na Cabo Verde, que é muito presente e que é uma violação grave dos direitos humanos. Em alguns países de África, tem prática de
casamento com cunhada viúva. Ou seja, se a irmã mais grande morre, a mim é obrigada a casa com essa mulher que deixa, para proteger a família, para proteger meus sobrinhos. E casando com ela é minha esposa. Me obrigado a ter uma prática sexual com ela. E muitas vezes, naquelas regiões de África, e talvez não só, que tem essa prática, o homem morre de sida. E às vezes a prática cultural te obriga a ser irmão mais novo a casa com aquela mulher, se cunhada, que geralmente é seropositiva ou se não doente de sida. Então a prática cultural faz com que não viola esse direito do ser humano de preservar-se saúde, de garantir-se saúde. E uma outra prática cultural que também traz isso é com meninas, em alguns países, que também, felizmente, nunca tem ali, a menina, a partir de puberdade, está obrigada a ter relação sexual com um homem que tem alguma tradição, que se acredita, mas tem algum poder, no sentido de fazer uma passagem dessa fase de vida. E recentemente, num dos países de África, um homem deu uma entrevista e falou que ele é seropositivo, afirma que ele é seropositivo e que está pagando para ter relação sexual com meninas, adolescentes, no início de puberdade. E que já tem relação com mais de 100 meninas. Com isso, será que nunca se viola o direito desse ser humano? A prática cultural, com essa prática cultural. Então, dessa forma, quem crê que não percebe que a cultura também, a nossa prática cultural, contribui na violação dos direitos enquanto ser humano. Em alguns países, também na Cabo Verde, graças a Deus, nunca tem ele, quando mulher está infectada ou quando é doença passida, a família do marido está expulsada de casa. Muitas vezes está acredita que aquela mulher que traz doença para casa, que aquela mulher que traz doença para o marido. Às vezes ele é devolvido para casa desse país, ou às vezes simplesmente abandonado e posto na rua. Não percebe um ser humano, naquele momento que mais é mestre de apoio material, apoio emocional, apoio em termos de afeto. Coisa que a sociedade está fazendo? Está dando costa. Está dando costa, não está por fora do grupo, fora da família, fora da comunidade. Então, esse desafio, essa questão, essa problemática, está feita e está viola o direito de aquele ser humano, de aquela mulher, mais concretamente falando. Uma outra questão que creio que não percebe e quer que já não trazer ali na história, poesia, ou seja, aquele jovem que fala, homem que põe, homem que te apaga. Não tem tido alguns depoimentos de pessoas que afirmam isso. Sabendo que é seropositivo, eles envolvem com pessoas, mas com o objetivo de passar a doença simplesmente. A mim tem essa doença, então vinga da sociedade. Então vinga de pessoas à minha volta. Há tempos morreu um artigo que uma menina super bonita de um dos países de África, ela falou que infectava, ela acredita que infecta mais de 3 mil homens. Ou seja, envolve com mais de 3 mil homens.
e chance de infectar que os homens, um bom número deles, é elevado. Recentemente houve rumores onde que esta flama está alguns homens ricos de alguns países, ou de um país ali de nossa sub-região africana, que se frequenta Cabo Verde e que seus propósito é bem contamina meninas de Cabo Verde. Ou seja, que homens que têm dinheiro, mas que a maioria das vezes que os homens são seropositivos, e homens de seus 45, 50, 60, e homens endinheirados, e que está bem em Cabo Verde, está mantém relação sexual com jovens ali desse país, e que muitas vezes esse que usa preservativo, sabendo que é infectado. Será que a situação nunca se mexe com o direito do ser humano em relação à saúde? Infecta uma pessoa conscientemente? Por último, minha amiga, eu quero trazer mais uma questão que também afeta os direitos humanos de pessoa seropositivo. Silêncio das autoridades. Quando no teu país autoridades que te preocupa com consciencializa a população sobre as doenças, sobre a importância do preservativo, sobre formas de prevenção do VIH/SIDA. Será que com isso o silêncio das autoridades, ou quem falou autoridades, só falou de autoridades políticas, governo, Ministério de Saúde, quando as autoridades que te preocupam com o tratamento adequado para pessoas seropositivas, será que não se te respeita o direito das pessoas seropositivas? Quando as autoridades que te preocupam na fase todo um acompanhamento psicossocial, a pessoa infectada e afetada pelo VIH. Pessoa infectada é aquele que tem doença. Pessoa afetada é aquele que doença está afeta. Ou seja, família, mulher, marido, crianças, na família de pessoa infectada por VIH. Então, essa ausência, esse silêncio por parte das autoridades também constitui uma das graves formas de violação de direitos humanos, mais concretamente de direito da pessoa seropositiva. Minha amiga, não te convidou para mais uma pausa musical, não te volta já. Mas garandi Mobena falandundu esa Kana mataginti son na mundo ayo Stana mundo na vivi Mama padin naluta kuvida Mobena falandundu esa Mas garandi Mobena falandundu esa Kana mataginti son na mundo ayo Sida largan Guinea Sida largang Bissau, Sida largang Afrika, Sida largang Eropa, Sida largang Amerika, Sida
doença que tá matar o quinti quinti, que tá levar o quinti quinti, é mística bano na mundo. Doença, doença, sida doença, que tá matar o quinti quinti, e tá levar o quinti quinti, é mística bano na Guinea. Já não está de volta, é o terceiro e último momento desse meu programa, que te decide. No Taflau, que nesse momento nos traz algumas pistas, alguns caminhos para que não materializa os princípios dos direitos humanos em relação a VIH-Sida. Ou seja, também de que forma o VIH contribui para não materializar os princípios dos direitos humanos, ou saúde, a ausência do VIH. Então, falar que os princípios dos direitos humanos é falar que cada um de nós não deve ser tratado como igual e que as autoridades, enquanto entidades responsáveis para os cidadãos, devem trabalhar para garantir que a sociedade seja saudável, que não tenha uma saúde biológica, mental e social. E dessa forma, meu amigo, minha amiga, é fundamental que não tenha essa preocupação na agenda da sociedade, ou seja, agenda política, para que não contribui, para não minimiza o impacto que SIDA traz na vida da população. Minimizando como? Consciencializando a população sobre as doenças, para que não muda a nossa atitude e comportamento. Minimizando como? Se a pessoa já está infectada,
e afetado para VIH, para não trabalhar junto dessa pessoa, para que os danos, tanto físico, como mental, como social, seja menor. Reduz o impacto do dano na vida da pessoa humana. Então, lembrar, minha amigo, minha amiga, que no desafio com essa doença está a nível do comportamento. Porque só não consegue driblar ou combate essa doença se não ataca o comportamento da pessoa humana. Se não ajuda a pessoa a mudar-se atitude e a mudar-se comportamento. E com isso, é fundamental que as empresas e instituições tenham uma política de trabalho a questão do VIH-Sida. É fundamental que empresas, tanto governamentais ou não, entidades, instituições, comecem a apoiar essa questão do VIH-Sida nas suas agendas. Por quê? Porque a partir disso, nós conseguimos consciencializar cada vez mais pessoas. E isso é um ganho para a empresa, porque a empresa tem um retorno social. A instituição tem um retorno não só econômico, mas também social. Por quê? Porque é menos uma pessoa doente, é menos uma família para cuidar dele, em termos de previdência social e isso, daquilo e daquele outro. Mas também uma pessoa que faz parte de uma instituição, que consta vida de uma organização e que substituir leva tempo para outro alguém ganha dinâmica que essa pessoa já tinha. Então, por isso, empresários e empresárias, líderes de instituições, não põe na nossa agenda a questão do VIH-Sida. Não faz conversas comunitárias junto de nossas instituições ou junto de nossos colaboradores, para que cada um deles tenha consciência de que é a doença, modo que está feita, e mais do que isso, muda suas atitudes e comportamento face a práticas sexuais de risco. Então, que lá é uma linha fundamental que nós não devemos ter na sociedade hoje. Também para nos garantir a questão dos direitos humanos, é fundamental que instituições hoje façam com que cada pessoa humana tenha acesso a preservativos. Ou seja, nas práticas sexuais, no nosso dia a dia, até exige com que a pessoa tenha preservativo. É fundamental que não distribui preservativo, e graças a Deus, Cabo Verde, autoridades cabo-verdianas têm feito isso, distribuição de preservativo, tanto preservativo masculino como preservativo feminino, de uma forma gratuita. E é fundamental que não ensina a pessoa a usar corretamente o preservativo, porque é só distribui preservativo, mas ensinar a usar corretamente o preservativo. Então, no mês de trabalho é nessa dimensão, para que não consciencialize a população. Acesso a testes. É fundamental que a população humana tenha acesso a testes de VIH, para que cada pessoa saiba sobre sua situação serológica, como que está, seropositivo ou seronegativo, em relação a VIH. Então, é fundamental que não tenha isso. E é fundamental que as autoridades criem mecanismos, criem condições para que pessoas na sociedade tenham acesso a testes gratuitos e ou, se não, é paga de uma forma que é custoso. É fundamental que pessoas infectadas tenham acesso a apoio médico e medicamentoso. Por quê? Porque isso já não sabe que hoje uma pessoa, a partir de medicamentos que existem,
Hoje, uma pessoa seropositivo é que está morre de doença, e pode ver morre de bediça. Então, para que ela é fundamental que tenha um acompanhamento médico e medicamentoso. Graças a Deus, Cabo Verde trabalha num bom ritmo nesse sentido. E hoje, na Cabo Verde, na qualquer município que você está, tem um médico responsável pelo departamento ali do VIH-Sida. E se a pessoa é seropositiva, ele é acompanhado periodicamente para esse médico ou médica. E quando for o momento de tomar medicamento, esse medicamento é distribuído de uma forma gratuita para todo cidadão e não cidadão, para todos os residentes ali na Cabo Verde. Um outro desafio fundamental que é a materialização desses princípios, ou seja, a pessoa seropositiva, peixintima se direitos a salvaguardado, no chamar apoio alimentício ou apoio social. Muitas vezes a pessoa seropositiva muitas vezes as pessoas estão numa situação de fragilidade não só física, mas também econômica e social. E é fundamental que haja instituições disponíveis para dar suporte, apoio psicológico, apoio em termos de alimento, apoio em termos de orientação social. Graças a Deus, não tem tido esse apoio, não de uma forma satisfatória, mas pontualmente o governo, ou os sucessivos governos, têm conseguido esse tipo de apoio para pessoas infectadas e afetadas por VIH-Sida. É fundamental que haja mecanismos de aplicação de lei contra a discriminação, lei que te aplica sobre pessoas que tendo consciência que ele é seropositivo ou seropositiva e que te dissemina vírus para a população saudável, e outros. Então, na Cabo Verde não tem uma lei, existe uma lei bonito, que trata questões ligadas a VIH-Sida. Agora, minha questão é saber até que ponto essa lei é efetivada na prática. Não sabe até que ponto essa lei foi disseminada junto de sociedade civil, junto de população cabo-verdiana de forma geral, para que cada cidadão tenha consciência sobre nossa atitude, nosso comportamento face a essa situação de doença ali. Então, é fundamental que nós trabalhemos nesse sentido ali. Por último, minha amigo e amiga, se VIH é uma doença do comportamento, é fundamental que as sociedades trabalhem no sentido de fazer IEC, informação, educação e comunicação, de forma a nos esclarecer cada vez mais pessoas. Em termos de informação, já não tem, mas faltando consciencialização, faltando conseguir desperta nos cidadãos e nas cidadãs, nos jovens e menos jovens, uma consciência de que forma mim pode contribuir para que muda esse cenário ali, que lá é nosso grande desafio. E em termos do indivíduo, não quero trazer também mais um, porque não lembra quando não fala de direitos humanos, mas não fala de direitos e deveres humanos. E eu pergunto que então convida cada um de nós que está ouvindo esse programa ali, para nos fazer nossa cabeça, de que forma você te contribui para que minha vida que tenha sido, para que a vida de minha família que tenha sido, para que a vida de minha comunidade que tenha sido. Qual que é a contribuição que você está dando para que todo ser humano sinta direito face a VIH-Sida? E a resposta está dentro de cada um de nós.
E amigo e amiga, não te fica para ali, não te espera que esse programa ajudando a arte alguma coisa para não materializar os princípios dos direitos humanos face a VIH-Sida. E não te volta na próxima semana com mais um tema de interesse. Tchau, tchau.